Você já reparou como de tempos em tempos, um alimento vira vilão absoluto? Um dia apontam o pão como inimigo da saúde, no outro acusam o arroz, depois demonizam a gordura, o ovo, a banana ou até o café. Essa guerra contra os chamados piores alimentos cria medo, confusão e culpa, enquanto muita gente continua sem resultados e cada vez mais distante de uma relação equilibrada com a comida. Hoje, você vai entender por que essa lógica não funciona e como encontrar o verdadeiro equilíbrio alimentar sem radicalismos. Sejam todos bem-vindos ao canal Boa Forma, Saúde e Vida. Aqui você recebe informações e dicas sobre saúde, alimentação, bem-estar e qualidade de vida para você e sua família. Se faz sentido para você, se inscreva no canal e continue recebendo informações para melhorar a sua saúde e bem-estar e de sua família. O mito dos piores alimentos nasce da simplificação exagerada da nutrição. Nenhum alimento isolado define saúde ou doença. O que realmente importa envolve contexto, quantidade, frequência, combinação e estilo de vida. Quando alguém transforma um alimento em vilão, ignora fatores como rotina, nível de atividade física, sono, estresse e até cultura alimentar. Essa visão extremista gera dietas restritivas, frustração e o famoso efeito sanfona. Se esse conteúdo já começa a mudar sua forma de pensar sobre alimentação, aproveite agora e curta este vídeo. Esse simples gesto ajuda o canal a continuar levando informação de qualidade para mais pessoas. Quando falam que açúcar mata, gordura entupa veias ou carboidrato engorda, criam medo em vez de consciência. O açúcar em excesso prejudica, mas pequenas quantidades dentro de uma alimentação equilibrada não definem sua saúde. A gordura de má qualidade em excesso causa problemas, mas as gorduras boas ajudam hormônios, cérebro e saciedade. O carboidrato mal escolhido e mal distribuído atrapalha, mas o carboidrato certo sustenta energia e desempenho. O problema não mora no alimento, mora no exagero e na falta de equilíbrio. Escreva nos comentários se você já caiu em alguma dessas armadilhas alimentares e qual alimento você já teve medo de comer. Outro ponto pouco falado envolve o impacto psicológico dessas listas de alimentos proibidos. Quando você acredita que certos alimentos não podem entrar na sua vida, você cria culpa ao consumi-los. Essa culpa favorece episódios de exagero, alimentação emocional e desistência de hábitos saudáveis. Uma alimentação equilibrada inclui prazer, consciência e flexibilidade. Quem aprende a comer com equilíbrio mantém resultados por mais tempo e constrói saúde de verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que vive preso a dietas restritivas e vive recomeçando toda semana. Vamos falar de exemplos práticos. O pão não representa um inimigo automático. O tipo de pão, a quantidade e o contexto da refeição fazem toda a diferença. O arroz não engorda por si só. O problema surge quando você exagera nas porções e ignora legumes, proteínas e fibras. O chocolate não destrói sua saúde quando aparece de forma consciente. Pelo contrário, pequenas quantidades podem até melhorar a relação com a alimentação e reduzir compulsões. O equilíbrio vence o extremismo. Outro mito comum envolve alimentos industrializados. Nem tudo que vem embalado merece o rótulo de veneno. Existem produtos com boa composição que facilitam a rotina, especialmente para quem tem pouco tempo. Ao mesmo tempo, ninguém constrói saúde com base em ultraprocessados diariamente. O segredo envolve priorizar alimentos naturais, usar industrializados com consciência e evitar a mentalidade do tudo ou nada. Quando você abandona a ideia de piores alimentos, você começa a focar no que realmente importa. Você passa a observar sinais do seu corpo, níveis de energia, saciedade e bem-estar. Você aprende a montar pratos mais equilibrados, com variedade de cores, texturas e nutrientes. Você deixa de comer por medo e começa a comer por escolha consciente. Esse processo fortalece a saúde física e também a saúde mental.
A indústria das dietas cresce quando as pessoas acreditam que precisam excluir grupos inteiros de alimentos para serem saudáveis. Essa narrativa vende soluções rápidas, mas não entrega resultados sustentáveis. A educação alimentar, por outro lado, ensina autonomia. Você aprende a fazer boas escolhas na maior parte do tempo e entende que exceções fazem parte da vida real. Essa abordagem funciona para quem busca emagrecimento, energia, prevenção de doenças e qualidade de vida. Encontrar equilíbrio significa respeitar sua rotina, sua cultura alimentar e suas preferências. Não existe alimentação perfeita, existe alimentação possível. Quando você constrói constância em vez de perfeição, você colhe resultados duradouros. Pequenas escolhas diárias, feitas com consciência, transformam sua saúde ao longo do tempo muito mais do que qualquer lista de alimentos proibidos. Se você gostou do conteúdo, continue explorando o canal. Aqui você encontra dicas que ajudam você e sua família a construírem uma vida mais saudável, com escolhas simples e conscientes. Clique no sininho para receber notificações quando forem publicados novos conteúdos. Até o próximo vídeo.